Olá, pessoal. Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. E aí, vamos concluir, então, os nossos estudos sobre civilização romana? Beleza, vamos falar, então, sobre Império Romano, a última fase aí, o último período da história da civilização romana, ok? Bom, é bom lembrar que o Império Romano está dividido em duas grandes fases. Do século I a.C. ao século III depois de Cristo, o Alto Império Romano é marcado pela Pax Romana, relativa à estabilidade, é o apogeu do Império. Mas no século III a coisa começou a declinar. E aí, do século III depois de Cristo ao século V depois de Cristo, nós temos o período do Baixo Império Romano, marcado pela intensificação das crises internas e pelas ondas de invasões bárbaras. Falaremos inicialmente sobre o Alto Império Romano. Vamos lá? Vamos observar aqui como é que está o nosso material, né? Beleza, vamos ampliar aqui a nossa tela. Já coloquei logo de início aí o Coliseu, né? Coliseu, essa grande obra aí da antiguidade. Coliseu que foi construído durante o Alto Império Romano, por volta do ano 80 depois de Cristo, com capacidade para 60 mil pessoas. Aqui eram oferecidos grandes espetáculos públicos, marcou também ali aquela famosa política do pão e circo. Tudo bem, vamos avançando. Olha bem, pessoal, o Império Romano ele se iniciou com o Otávio Augusto. Ele não se chamava Augusto, esse foi um título que ele acumulou posteriormente. Em 27 a.C., após ter acumulado vários títulos em Roma, o Otávio ele vai dar origem ao Império Romano. O Império Romano vai de 27 até 476 depois de Cristo. Em 476 depois de Cristo, temos a queda do Império Romano do Ocidente, e isso vai marcar o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Agora, pessoal, o Império Romano foi uma forma de governo, né, que se desenvolveu em virtude das profundas crises da República. Aquelas profundas crises da República acabaram por exigir um poder mais centralizado. Agora, justamente por isso, o imperador não era considerado um rei, hein? Ele era muito mais considerado um guardião das instituições romanas, destacadamente do Senado e do Exército Romano. Agora, os estudiosos afirmam que o Império Romano apresentou uma dupla faceta, né? A atuação do imperador romano apresentou uma dupla faceta. Como assim? Em Roma, o imperador era mais respeitoso com as instituições e, portanto, teria estabelecido uma espécie de monarquia moderada. Já nas províncias, principalmente nas províncias imperiais, que eram de comando direto do imperador, muitos entendem que caracterizava uma verdadeira monarquia absoluta, porque ali o imperador tinha poder total, estabelecia um poder bastante autoritário. Estudiosos também querem analisar a natureza, a essência do regime imperial em Roma. Para um grupo de estudiosos, caracterizaria uma espécie de diarquia, lembrando a diarquia lá em Esparta, né, em que havia dois reis, mas aqui não é o fato de ter dois reis, mas de terem duas instituições que partilhariam o poder. De um lado, o príncipe, né, no caso o imperador, e de outro, o Senado. Para um outro grupo de estudiosos, caracterizaria muito mais um protetorado, né, como a gente falou anteriormente, aquela em que o rei é considerado o grande guardião, o grande protetor do Estado e das instituições romanas. E há aquele grupo que ainda afirma que aquelas crises em Roma levaram à necessidade de um poder mais centralizador. Isso caracterizaria a imposição de um novo órgão para manter e organizar as estruturas das antigas instituições republicanas. Né? Seria, no caso, príncipes, seria, no caso, o próprio imperador. Então, aqui três visões acerca da natureza do regime republicano. Avançando aqui, observamos o seguinte: o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto, ele adotou uma série de medidas que foram muito importantes para inaugurar o império, né? Ele criou uma série de reformas sociais e administrativas, e nesse período Roma ganhou em prosperidade econômica.
As primeiras medidas de Otávio foram restringir as funções do Senado, claro, né? Ele é o imperador, então ele vai acumular muitas dessas funções. Criou uma nova ordem administrativa, criou as prefeituras, né? Não que ele estivesse descentralizando o poder, mas vai, de certa forma, descentralizar a administração, com a criação aqui de uma administração local mais efetiva, para facilitar a coleta de tributos. A administração, né? O império era bastante extenso, melhorou também as formas de cobrança de tributos, de impostos, permitindo, inclusive, que a cobrança de tributos fosse entregue a terceiros da iniciativa privada, os chamados publicanos. E instituiu também, pessoal, a guarda pretoriana. O que seria a guarda pretoriana? É a guarda pessoal do imperador. Né? A guarda pessoal do imperador, a guarda pretoriana. Otávio também reorganizou as províncias, dividindo em províncias senatoriais, olha bem aqui, senatoriais, controle dos senadores, né, do Senado, que nomeavam os procônsules. Porém, esses procônsules tinham apenas autoridade sobre os assuntos civis, não sobre os assuntos militares, que isso ainda era da alçada do imperador. Temos as províncias imperatoriais, essas governadas por indicados do imperador, os pró-pretores. Estes tinham autoridade civil e militar nessas províncias. E, finalmente, temos os protetorados. O que é um protetorado? É uma área que tem o seu próprio governo, mas está vinculada a uma autoridade superior. Então, aquela região que mantinha os seus reis próprios, mas era fiscalizada pelo imperador. Um exemplo que eu dou aqui, acho muito emblemático, é a Galiléia, onde nasceu Jesus. Vocês se lembram que ali na região onde nasceu Jesus, ao longo da história de Jesus, o domínio era romano, mas havia um rei local, Herodes. Olha, como é que podia ter um rei local se o domínio era romano? Muito simples, porque aquela área era um protetorado. Então, essa é a divisão, né, das províncias em Roma: senatoriais, imperatoriais e protetorados. Ok, avancemos mais. Na economia, o Otávio incentivou a produção e protegeu as rotas comerciais. Empreendeu construções, o que gerou empregos, né, para amenizar aquela situação de pobreza. Mas ele ainda foi mais longe. Para ganhar apoio político, ele estabeleceu a política do pão e circo, a distribuição de alimentos à população carente e o oferecimento de espetáculos públicos. Muito bem. O Otávio, quando faz isso, ele consegue uma estabilidade interna muito grande. Externamente, ele fez acordos com alguns povos bárbaros da fronteira. Isso garantiu uma estabilidade nas fronteiras. E, justamente por isso, no período do Otávio Augusto, iniciava-se aquilo que foi a tônica do Alto Império Romano. Né? Nós vamos ter aqui a chamada Pax Romana. Muito bem. Organização social e econômica do Império. Organização social e econômica do Império. Sociedade dividida em 3 ordens. A ordem senatorial, dos privilegiados, a ordem equestre, daqueles plebeus que se enriqueceram pelo comércio, e também ao servirem o exército romano na cavalaria, por isso cavaleiros ou equestres, ou equites, ganharam prestígio militar e também social. E nós temos a ordem inferior, aquele dos indivíduos mais empobrecidos, que era a maioria da população e dos cidadãos romanos. Muito bem. As províncias eram fundamentais, viu, pessoal? Porque, além dos tributos que pagavam, o comércio que Roma mantinha com elas era lucrativo e garantia o escoamento da produção dos latifúndios escravistas. Além do mais, olha a imagem que a gente colocou aqui, essas províncias é que forneciam soldados, né? Porque as províncias tinham que pagar tributos e também tinham a obrigatoriedade de prestar o serviço militar. Muito bem. Após a morte de Augusto, nós vamos observar 4 dinastias aí em Roma. A dinastia Júlio-Claudiana, dos Júlios Cláudios, essa marcada pelos imperadores maluquinhos, né? Vamos destacar aqui a figura do Calígula. Será que era maluco mesmo? Não sei, né? Sei que ele nomeou o cavalo dele, Incitatus, como senador.
e fez o cavalo entrar no Senado para presidir a sessão. Hã? É isso mesmo. Cara louco, né, velho? Mas o que ele queria, afinal de contas? Ele queria provocar o Senado, né? Aquele atrito entre o governante e o Senado. Acabou assassinado, claro. Nero, outro famoso. Estou destacando os mais malucos aqui, tá? Nero. Nero, que é responsabilizado por ter colocado o fogo em Roma. Na verdade, ele queria incendiar a periferia de Roma, onde estava pobreza, muita sujeira, muito mau cheiro, mas o vento lançou o fogo para dentro da cidade, para os muros de Roma. A cidade foi parcialmente incendiada. Quando foram, a população, né, foi tomar ali satisfações com Nero, ele negou, viu? Ele disse que quem tinha colocado o fogo em Roma eram os cristãos. Então, o período aqui de Nero marca ali por volta do ano 60 da era cristã o início da perseguição do Estado romano aos cristãos. Temos aqui a dinastia dos Flávios ou Flaviana, a dinastia dos Antônios ou Antoninos e a última do Alto Império, do Alto Império, a dinastia dos Severos. Aqui vamos destacar a figura de Caracalla, o imperador Marcos Aurélio, não é esse aqui não, é um outro Marco Aurélio. O imperador Marcos Aurélio Caracalla, que estabeleceu um edito em 212, pelo qual ele ampliava a cidadania para todos os súditos do império. Está aqui, ó, Edito de Caracalla, 212 depois de Cristo. Apareceu numa provinha, dificilmente alguém vai te perguntar sobre isso em uma prova, estão entendendo? Entra como os distratores lá na questão. Então, o que foi o Edito de Caracalla? O edito que ampliava a cidadania romana para todos os súditos do império. Muito bem, pessoal, e aí fica a pergunta no ar. Os romanos costumavam perseguir a religião de outros povos? Não, sonoro não, né? Os romanos não costumavam perseguir a religião de outros povos. Ao contrário, os romanos assimilavam a religião de outros povos. O templo romano era denominado panteão, né? Pan, todos, tel, deuses, então lugar de todos os deuses. No panteão romano havia divindade fenícia, persa, egípcia e principalmente divindades gregas rebatizadas com a nomenclatura romana. Agora, como exceção, é um daqueles casos em que a exceção fica mais conhecida do que a regra, os romanos perseguiram, como exceção, hein? Perseguiram o judaísmo e o cristianismo. Professor, mas por que isso, hein? Bom, pessoal, um motivo aí, só para a gente começar a conversa, é que o judaísmo e o cristianismo são monoteístas e o Estado romano era politeísta. Falar, mas e as outras religiões? As outras religiões que eles absorveram também eram politeístas, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, né? Vamos ver por que das perseguições dos romanos aos judeus. Vamos ver inicialmente aqui aos judeus. Por que dessas perseguições? Primeiro, pessoal, o judaísmo é monoteísta, o Estado romano era politeísta. Os judeus se recusavam a adorar o imperador romano como divindade. Vamos lembrar que, a partir do Otávio, o imperador em Roma ele é Augustus, ele é divino. Então, o império já tem essa marca aí teocrática, né, em que o imperador é considerado uma divindade. Os judeus se recusavam a adorar o imperador como divindade e eram monoteístas. Outra coisa, o judaísmo vai além de uma religião. O judaísmo representa a própria identidade nacional do povo judeu e é o seu principal instrumento de resistência. Como assim, professor? Não entendi. Como assim, principal instrumento de resistência? Muito bem, pessoal. Significa dizer que o judeu não abre mão dos seus valores, o judeu não abre mão dos seus costumes, das suas tradições, em relação aos costumes do povo dominador. Então, isso é uma forma de manter a sua tradição, os seus valores, resistindo ao seu dominador. Agora, essa resistência poderia ser um exemplo a outros povos, e por isso o Estado romano entendeu que o ideal seria matar o mal pela raiz. É isso aí. Agora, teve consequência? Qual a consequência dessas perseguições dos romanos aos judeus? Olha aqui, ó. A consequência foi a diáspora. O que significa diáspora, professor? Dispersão dos
judeus para várias partes do mundo. Veja bem, os judeus tentavam, inclusive com armas, resistir ao domínio romano, mas eles não eram páreo para o poder de Roma. E aí, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito sufocou violentamente mais uma das rebeliões armadas dos judeus. E, como represália, Tito destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o segundo templo de Jerusalém. Professor, explica um pouquinho melhor aí por que segundo templo de Jerusalém. O que foi o primeiro? Pessoal, no século X a.C., Salomão construiu o templo de Jerusalém. Por isso que o templo de Jerusalém também é conhecido como Templo de Salomão. Só que aí, passados aí 5 séculos, no século 6 a.C., o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu a região, destruiu o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, aí é a primeira destruição do templo, capturou os hebreus e os levou como escravos para a Babilônia. Será o chamado cativeiro babilônico dos hebreus. Os hebreus foram libertados ainda no século 6 a.C. pelo imperador da Pérsia, Ciro. Ciro tinha uma prática mais flexível de domínio e permitiu que os hebreus voltassem a Canaã. Quando os hebreus voltaram a Canaã, eles reconstruíram o templo de Salomão. Então, eles vão ter aí o segundo templo de Jerusalém. Aí os hebreus passaram por outros domínios, né? Depois dos persas, vem o domínio greco-macedônico e, finalmente, o domínio romano. E, durante o domínio romano, esses conflitos, essas perseguições, Tito destrói o templo. Então, é a segunda destruição do templo, ou destruição do segundo templo de Jerusalém. Os hebreus que eu posso chamar também de judeus ou israelenses, eles, sem poderem resistir ao domínio romano e sendo muito perseguidos, tomaram uma decisão. Articularam o seguinte: nós somos perseguidos como povo, não como indivíduos. Então só temos uma saída para que a nossa cultura, a nossa religião sobreviva. Vamos dispersar pelo mundo. Então, no ano 70 depois de Cristo, começou a diáspora. Vamos dispersar pelo mundo com a promessa de que manteremos nossas tradições, nossos valores e um dia voltaremos à nossa terra prometida. Essa promessa foi feita ali ao pé do Monte Sião. Pé do Monte Sião. Não confundir com o Monte Sinai, tá, pessoal? Monte Sinai está lá, próximo ao Egito, no Mar Vermelho, e ali é que o Moisés pegou os 10 mandamentos, Monte Sinai. Aqui é Monte Sião, onde está o Templo de Jerusalém, e onde eles fizeram a promessa de que dispersariam pelo mundo, mas que um dia retornariam para constituir o Estado independente de Israel. Bom, quase 2.000 anos se passaram. No final do século XIX, intelectuais judeus europeus desenvolveram o nacionalismo judaico, propondo a volta dos judeus para a região. E adivinha o nome desse movimento nacionalista? É sionismo. E por que sionismo? Numa referência à promessa feita lá no Monte Sião. Muito bem. Aqui eu coloquei 3 imagens. Esta primeira, como seria o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém. Aqui ao centro há uma imagem para retratar a destruição do templo. E aqui, pessoal, o que resta hoje do Templo de Jerusalém, que é o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem as suas orações e aguardam que a promessa de Jeová, do Deus único, se cumpra, segundo a crença dos judeus, de que eles prevalecerão sobre o mundo. Vocês estão vendo que essa parte aqui é maior, ó? Aqui só tem homens, pode observar. Aqui tem uma divisóriazinha, uma partezinha menor aqui para as mulheres. A cultura judaica ainda é uma cultura bastante patriarcal e conservadora. Muito bem. E os cristãos foram perseguidos? Também foram perseguidos. Olha, agora, por que da perseguição dos romanos aos cristãos? Bom, primeiro aquilo que a gente já falou, monoteísmo. Depois, os cristãos rejeitavam a escravidão, o Estado romano é escravista, e rejeitavam a adoração ao imperador. Para eles só havia um rei, Jesus. Isso era considerado uma afronta ao Estado romano. Muito bem.
Olha, aqui eu coloquei também 3 imagens. Aqui você está vendo os cristãos na arena para serem devorados pelos leões. E olha a postura de joelhos, até assim calmos para quem vai ser devorado. Mas aqui é porque, para a concepção cristã, a morte não é o fim. A morte é o início para a vida eterna, pois todo aquele que morre com Cristo, por Cristo e em Cristo, renascerá para a vida eterna. Esse é o credo cristão, essa é a crença do cristianismo. Aqui um mosaico da época de Roma, mostrando o suplício dos cristãos, né? Feras devorando aqui um cristão amarrado. Aqui também essa contemplação do cristão antes de ser sacrificado, né? Lá na arena, muitos dizem que entravam cantando, orando, em êxtase, porque para eles aquilo não era o fim, eles iriam ao encontro de Jesus. Né? Isso vai fazendo com que o cristianismo se torne um fenômeno de massa, um fenômeno muito popular. Olha, só continuando aqui. Ó. O cristianismo propunha paz e amor. O Estado romano ele era beligerante. O que é beligerante? Guerreiro, militarista. O cristianismo pregava que todos os homens são iguais perante Deus, enquanto que o Estado romano era escravista. Olha o conflito, né? Além disso, o cristianismo tornou-se um fenômeno de massa que ameaçava as estruturas ideológicas, políticas do Estado romano, e daí a perseguição. Ok? Aí, qual a consequência? Bom, pessoal, a consequência é que o cristianismo, quanto mais perseguido, mais ele cresceu. E lá no Baixo Império, não agora, agora aqui estamos no alto, mas lá no Baixo Império, nós vamos observar que o cristianismo acabará sendo absorvido pelo Estado romano. Aí estão as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas esse assunto lá para o Baixo Império. Tudo bem? Ok, pessoal. Aqui nós concluímos Alto Império Romano e as suas principais características. Está bem assim para vocês? Eu espero que sim. Entenderam direitinho? Bom, isso você vai poder ter certeza exercitando, lendo ali o seu texto. É isso aí. Por isso que eu te desejo o quê? Concentração, bons estudos, não desanime. Tudo bem? Eu vou aqui me despedindo. Enquanto você estuda aí, eu continuo a preparar os meus materiais por aqui. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau, rapaziada.